Escrito no CHO. Esta chamada está Foi, sendo viu? gravada. Eu acho que sabe o que ele fez foi errado, viu, Léo? Eu acho que ele queria fazer CFS e marcou errado, velho. Marcou e pagou, né? Detalhe. Porra. Tomara que ele tenha lembrado, tenha visto e tenha feito a do CFS também, né? Pois é. Mas vamos lá, vamos embora. Então, gente, hoje vamos entrar num novo assunto, né? Que é o assunto de salvamento veicular. Um assunto bem bacana da gente trabalhar. Deixa eu falar Jean, me perdão aí. O Tenente Harrison ligou para mim hoje. Ele informou lá a DEIP, né? A Major, que vai solicitar uma errata para o edital, porque no edital consta o Manual de Goiás. E eles colocaram lá os anexos, esse, né, que a gente está estudando. Aí eles vão publicar uma errata para corrigir isso aí. Sei. Enquanto não publica, né? Mas, assim, de maneira geral. Não, a gente não muda nada. O Manual é esse que a gente vai estudar. Só muda a legalidade do fato, porque se houver o certame do jeito que está, ele cabe recurso. Entendi. E de maneira geral, eu acredito que seja muito parecido também, as doutrinas. A doutrina de veicular no Brasil, ela está muito parecida, né? O pessoal tem seguido muito realmente São Paulo. Mas vamos seguir aqui, se mudar, a gente faz só as diferenças, né? Vai E mudar, não. O assunto, ele não é grande, não. Eu acho que hoje e mais uma aula, a gente finaliza esse assunto aqui. Tá certo? Até eu achei que a aula hoje era de 1 hora. Se a gente conseguir, se a gente não conseguir vencer, eu já deixei o manual aberto para a gente finalizar a parte de ferramentas. Mas vamos embora. É um assunto bacana da gente trabalhar. A gente já trabalha, boa parte do pessoal, né? Tanto quem trabalha em ABS, ABT, AR, tem algum contato com o salvamento veicular, com os equipamentos, então vai ser tranquilo para a gente trabalhar esse assunto aqui, tá certo? O primeiro tema trata da organização inicial, né? Que vai tratar das terminologias, ali, como a gente vai falar, né? Para a gente estar falando a mesma língua aí com relação ao salvamento veicular, né? Isso aqui é interessante a gente saber a quantidade, né? Que são os 8 passos do sistema de comando de incidente, que está dentro desse primeiro tema, tá certo? Ele, dentro da organização inicial, ele trouxe o SCI como uma ferramenta de organização ali para os incidentes que envolvem salvamento veicular, né? Então, segundo o SCI, a primeira coisa que eu faço quando eu chego na ocorrência é informar a chegada ao local da ocorrência, né? O segundo passo é assumir o mando e estabelecer o PC, né? Posto de comando. Avaliar a situação, estabelecer perímetro de segurança, estabelecer quais os objetivos da ocorrência, determinar as estratégias, determinar a necessidade de recursos adicionais e possíveis instalações, né? E preparar a informação para transferir o comando. Eu acredito que em outras disciplinas vocês estão trabalhando a questão do SCI, então, de maneira muito rápida aí, a gente traz aí os passos, né, do SCI. Lembrando que são 8, tá? Algo me diz vai
caiu uma questão perguntando quantos são os passos do sistema de comando de incidente? 3, 4, 5 ou 8? Né? Se cair essa aí, ninguém vai errar. A gente vai tratar também, nesse módulo, as terminologias, né? Como a gente vai falar, vai descrever alguns itens aí, né? Tem a definição de acidente de trânsito, que é todo acontecimento, casual ou não, que tem como consequências desagradáveis, danos físicos e ou materiais, envolvendo veículos, pessoas ou animais, aonde em vias públicas, né? Então, essa é a definição, é bom a gente gravar essa, essa definição. Então, vamos lá. A gente tem aqui a definição do que é o acidente de trânsito, né? Agora vamos ver o que é salvamento veicular, que é o que nós realizamos, né? O salvamento veicular é o conjunto composto pelos procedimentos. Opa, isso aqui é bacana, hein? O que é que eu vou executar no salvamento veicular? Localizar, vou identificar onde está o veículo, vou acessar o veículo, estabilizar e transportar, certo? Uma vítima que esteja presa no interior do veículo, tá certo? Localizar, acessar, estabilizar e transportar. Quando ele fala de localizar, ele está se referindo a localizar veículos e vítimas, né? Quando a gente chega, a gente faz a varredura do local, certo? Vai fazer o acesso para acessar a vítima e já iniciar algum tipo de estabilização, os primeiros socorros na vítima, né? E depois de estabilizado o veículo, vítima, eu vou transportar a vítima, né? Fazer a extração e transportar. Então, a gente fala que vai utilizar técnicas de desencarceramento e extração veicular, né? Para poder retirar essa vítima aí que está presa nas ferragens, né? Que está encarcerada. A gente vai falar também da segurança da cena. E a segurança da cena, ela tem que ter uma visão sistêmica, né? Ela vai envolver todas as ações que visam anular, né? Ela visa eliminar o risco ou pelo menos minimizar, né? Porque tem situações que a gente não consegue eliminar totalmente o risco presente na ocorrência. Mas quando não for possível eliminar, a gente precisa mitigar esses riscos. A gente precisa minimizar aí os riscos presentes na ocorrência, né? E, assim, a segurança da cena não vai se restringir única e exclusivamente ao veículo. Ela engloba, né, a proteção das equipes, do cenário, da ocorrência e também das pessoas que estão ao redor ali da ocorrência, tá certo? A cena, ela é tudo que está envolvendo o trânsito, que pode ocorrer uma nova ocorrência, vai envolver se não tem fio caído, certo? É muito comum em ocorrência de salvamento veicular, colidir com poste, que está energizado, tá certo? Então, a segurança da cena tem em mente que ela não se restringe somente ao veículo e que ela envolve todos os envolvidos, tá certo? Desde os bombeiros, das vítimas, do curioso que está lá perto, todo mundo aqui já sabe como é que que o curioso atua, né? E
possíveis repórteres, né, que entrar ali na cena. Então, tenho em mente isso, que a segurança da cena, ela é algo maior, certo? Já o desencarceramento, que são os procedimentos para quê? Para conseguir o espaço necessário para retirar a vítima, tá certo? Entendam bem esse conceito. Desencarceramento, certo? São os procedimentos utilizados para quê? Para conseguir o espaço necessário para retirar para a retirada mais segura da vítima, ou seja, movimentando o mínimo possível, tá certo? Então, tenham em mente que o desencarceramento são as técnicas e procedimentos que vão fazer. Sim, Eu cheguei agora, e estava aqui logado, mas eu cheguei agora. Eu estava vendo no edital que ele pede o manual de Goiás, só que quando a gente vai lá no site do bombeiro, e justamente no manual que ele manda pesquisar, é o de São Paulo. Tu tá usando qual dos dois aí? Eu não sei se mais alguém percebeu isso também. isso. Rapaz, a gente tinha conversado, né, sobre isso aí, inclusive possivelmente vai sair uma modificação, né, uma errata desse edital. Eu estou utilizando aqui o que está disponibilizado o que está disponibilizado lá no site, tá certo? Aí a gente fica numa sinuca de bico, né? Sem saber se usa o de São Paulo, né? Ou se usa o de Goiás. Leonardo trouxe uma luz aí. O Tenente Hellison, ele faz parte da comissão lá do edital. Foi ele que deu esse conteúdo, certo? De terrestre. E é esse conteúdo mesmo de São Paulo. Só que a DEP lá errou na publicação e foi o que eu disse aí no chat. Eles emendaram tudo como se fosse tudo do terrestre, só que são dois manuais e publicaram sem a referência correta. Aí ficou lá o link do de Goiás, mas não é o de São Paulo. Vai ser publicado errata, corrigindo isso aí. Então, sendo assim, o manual que nós estamos seguindo é o que realmente vai ser cobrado, não é isso, Léo? Exato, é isso aí. Segue o jogo, é isso aí. Então, vamos embora. Ô, Glória. Aí nós temos aqui uma máxima, né? Que quem já teve contato com o veicular sabe que é muito comum, né? A gente falar nessa máxima, que a gente não retira, né, a vítima das ferragens, né? Então, o desencarceramento vai fazer com que eu retire as ferragens da vítima para ter o quê? O acesso a essa vítima, tá? Então, o desencarceramento seria o ato de retirar as ferragens da vítima para que eu tenha acesso e consiga retirá-la, né? Então, após se fazer o desencarceramento, certo? Que é retirar essas ferragens, aí a gente entra no procedimento de extração, tá? O procedimento de extração é o procedimento para retirar a vítima e transportá-la para o ambiente hospitalar, certo? Então, essas ações elas levam base, né, nos protocolos de, de atendimento pré-hospitalar, tá? E nós temos aqui também alguns tipos de colisão, né? Colisão frontal, quando o carro ele colide frente a frente. Colisão traseira, quando, como na imagem, o carro ele colide na traseira de outro, né, um veículo. E a colisão lateral, certo? Cada tipo de colisão dessa, ela vai ter uma cinemática diferente e são lesões que são características de cada tipo de colisão, certo? Então, por isso é muito importante a gente avaliar a cinemática
ali do acidente e buscar as possíveis consequências nessa vítima, né? Certo? Então, colisão frontal, traseira e lateral são as 3 colisões aí que a gente traz. Acho que o manual traz, né? Ó, nas colisões com o veículo na posição normal, a ação de estabilização tende a ser mais fácil na colisão frontal, devido à soma das velocidades dos veículos. As deformações e lesões tendem a ser graves. Na colisão lateral, a vítima recebe impacto e terá lesões gravíssimas, pois absorverá grande parte do impacto, tá certo? Então, aqui a gente tem, né, trazendo que a colisão frontal, ela é uma colisão que tem um somatório de forças, né? Então, se um veículo, ele está, né, aqui, ó, na colisão frontal, né? Se eu tenho um veículo que está a 40 km por hora, certo? E o outro está a 50, eu vou ter uma soma das velocidades do veículo, né? Então, a gente tem uma situação onde a deformidade do veículo, né, mesmo em uma velocidade mais baixa, ela tende a ser o quê? Mais grave, né? A deformidade do veículo e as lesões. Porém, né? Na colisão lateral, eu tenho uma situação muito grave, né? Eu tenho uma situação muito grave. E as minhas vítimas, elas terão lesões gravíssimas, né? Essa colisão lateral é muito perigosa, né? Porque na colisão frontal, o veículo ele tem área para deformar, para receber essa energia dispersada por uma colisão, né? Já na lateral, que o veículo ele não tem essa condição de absorver tanto impacto, a consequência ela é muito maior para a vítima, porque ela vai receber grande parte desse impacto, né? Também tem a questão ergonômica, que a colisão frontal, a gente tem o cinto de segurança, que segura, né, a nossa própria estabilidade do nosso corpo, né, recebe esse impacto de forma anatômica. Já na posição lateral, a gente tem o chicote, né, muito conhecido, né, não absorve, né, não tem dispositivos para absorver. Alguns veículos mais modernos têm airbag de cortina, né, que diminuem aí esse impacto. É bag de quê, homem? Airbag de cortina, certo? É um airbagzinho que fica na lateral e ele baixa feito uma cortina, tá certo? Foi isso que você entendeu ou entendeu errado? Que chique. Entendi. O meu mal tem airbag, homem. É mais assim nos carros do povo da área de saúde, sabe? Que é chique. Mas é grave. Tá certo? Uma consequência também das colisões, né? Tanto de colisão quanto de alta velocidade, é muito comum a gente se deparar com veículos tombados, né? Então, o veículo ele vai estar parado sobre uma das laterais, tá certo? Nessa posição que a gente vê na imagem, né? Então, aqui a gente já vai ter que ter um cuidado maior na estabilização, né? Derramamento de combustível. Tem que ter muito cuidado com relação a isso, porque o veículo ele fica muito instável, né? Então, aqui o manual ele diz que essa estabilização requer maior atenção e será mais difícil. Porém, a técnica de desencarceramento tem a tendência de ser mais rápida, né? Então, realmente, quando o veículo está tombado nessa lateral, a gente precisa fazer a estabilização. Existem diversas técnicas, né, que a gente utiliza para estabilizar, utilizando cepos,
utilizando, tem um equipamento que chama Vestrut, né? Vestrut. Quem entender melhor aí, tiver o inglês bem dizido, certo? Se quer uma escola que ela tem umas fitas e uma catraca, bem bacana de fazer essa estabilização com esse equipamento, tá certo? Geralmente, quando tem só o tombamento, né? E não tem muita deformação, é bem tranquilo para retirar essa vítima, né? Aí, com relação aos tombamentos. Agora, muitas vezes, o tombamento ele vem associado a uma colisão lateral, por exemplo, né? Vai se somando a esses problemas, né? Aí a gente tem também uma situação que a gente chama de capotamento, certo? Capotamento. O capotamento é quando a gente tem o veículo com os pneus para cima, né? Os 4 pneus estão para cima, né? Então, cuidado que é fácil da gente confundir, tá certo? Tombamento, ele girou aqui, parou só 90 graus, né? Já o capotamento, o veículo ficou com os 4 pneus virados para cima, tá? Ele está parado sobre o teto. A gente vai chamar de capotamento. Nesse caso, o espaço para retirada da vítima, ele diminui muito, né? Proporcionalmente ao número de impactos que o teto sofreu, né? Quantas vezes ele girou nesse capotamento? Quanto mais ele for girando, maior vai ser o número de impactos, né? Que esse teto vai sofrer, né? É comum a ejeção de vítimas, né? Muito comum, se a vítima estiver sem cinto, ter a ejeção da vítima, certo? Então, nessa técnica, a gente tem pouco espaço para trabalhar, e se tem pouco espaço, a gente precisa de uma técnica mais elaborada, né, para fazer a remoção dessa vítima, tá certo? Então, com relação ao capotamento, a gente vê que pontos são importantes a gente lembrar. Quanto maior o número de tombamentos, maior vai ser a deformação, né? A gente tem a questão de ser muito comum a ejeção de vítimas no capotamento. Quem são essas vítimas que serão ejetadas? A vítima que está sem cinto, né? A vítima que está sem cinto é comum ela ser ejetada, né? E como o espaço ele fica muito reduzido, a gente tem a questão de necessidade de técnicas mais elaboradas para retirar. Então, você vê que aqui no tombamento, ele fala que essa técnica, o desencarceramento, tem a tendência de ser mais rápida, né? Ele traz o tombamento como uma situação mais simples. Já aqui no capotamento, ele fala que eu fico com pouco espaço, requer técnica mais elaborada, tem pouco espaço para retirada dessa vítima, né? Então, aí a gente tem uma situação mais crítica, né? Tratando aí ainda sobre terminologia, a gente tem que ter uma padronização, tá certo? A gente tem que ter uma padronização. Qual o objetivo de ter essa padronização de terminologia? Certo? É ter a maior eficiência operacional, né? Ela ocorre através de duas divisões, horizontal e vertical, certo? Aí a gente tem aqui, ó, essa terminologia que vai ser como eu vou me referir às partes do veículo, tá certo? A terminologia está relacionada a como eu vou me referir às partes do veículo, para que a gente fale a mesma língua aí nas ocorrências, tá certo? Essa aqui, a gente tem algo que é bem simples, né? A gente trabalhar, a gente já é muito comum se a gente não tivesse visto. E você perguntar, rapaz, o que é isso aqui no carro? Que parte é essa aqui Que parte é essa aqui do veículo? 99% vai chamar essa parte de teto, certo? Seria uma linha
uma forma muito fácil da gente chamar. Já a parte de baixo também, eu acho que é bem intuitivo, certo? Então, a gente vai chamar do piso do veículo, tá certo? A parte central do veículo aqui, ó, temos uma linha imaginária que corta o veículo no meio, a gente vai chamar de linha média. Essa aqui não é tão comum não, né? Não é tão intuitivo. Então, o veículo ele vai ser chamado de teto, as partes ali do veículo, né? Teto, linha média e piso. Lembrando que quando o veículo ele está capotado, eu continuo chamando com a mesma terminologia, tá certo? Com o objetivo de da gente saber de que parte eu estou falando, né? Aqui na questão da terminologia horizontal, já fica mais complicado, né? Porque se eu tiver... Aqui eu trato, ó, teto e piso. Teto, se tiver capotado, é muito intuitivo, né? Eu entender de que parte eu estou falando. Mas já aqui, quando eu estou falando de uma terminologia horizontal, então a gente vai tratar sempre como lado do passageiro, tá certo? Lado do passageiro e lado do motorista, tá? Ah, Jean Cleiton, não seria mais intuitivo eu chamar de lado direito e lado esquerdo, né? Qual é o problema de eu chamar de lado direito e lado esquerdo? Porque o que é que acontece? Quando o veículo estiver tombado, certo? Quando o veículo estiver nesta situação aqui, e agora, qual é o lado direito e qual é o lado esquerdo, né? Então, por esse motivo, para evitar falar, ó, vamos extrair a vítima pelo lado direito, certo? E agora, é o lado direito dele capotado ou é o lado direito dele em uma condição normal, né? Ou é o Então, lado esquerdo do socorrista ou o lado esquerdo do chefe? exatamente. Então, se eu falo lado do motorista e lado do passageiro, fica muito mais fácil, evita aí a gente entender errado, né? Falar a mesma língua. Vai servir se eu pegar um carro mão inglesa, né? Pegar um veículo com a direção ao contrário, aí vai tocar o Zara. Eu já vi por aí, Veja, cara. Cleiton, mas não sei se vai falar mais na frente, É. mas na ocorrência, a tecnologia que usa para o traseiro do motorista, vai falar lá do motorista traseiro, Não entendi, Léo. Repete, por favor. você está do lado do passageiro, vítima lá do passageiro dianteiro, Ah, vítima lá do entendi. passageiro traseiro, é lá do motorista, vai Não, falar não, motorista. na verdade, ele não via essa diferenciação, não. O que tem é relativo às colunas, né? Sim. Ele diz É o porque eu estou seguinte: falando no caso da pessoa se referenciar à posição da vítima, né? coluna A, coluna B e coluna C. Do lado do motorista, A, B, C, do lado do passageiro. Eu nunca vi, Léo, falando dessa. Eu entendi o que você quis dizer, tá certo? Mas nunca vi, não vi aqui no manual. Pode ser que a gente chegue nisso aí, tá certo? Mas nunca vi. Ok? Beleza. Os veículos, eles ainda têm uma classificação, tá certo? E essa classificação desses veículos está relacionada ao porte desses veículos, né? Aí a gente tem aqui os veículos leves, tá certo? Muita atenção, ó, porque ele traz o carro pequeno, né? O automóvel pequeno ali, é fácil da gente entender que é um veículo leve. Já a caminhoneta, você pode ficar na dúvida. Então, tenham em mente que as caminhonetas também são considerados veículos leves, tá certo? Aí nós temos os veículos pesados, né, que são os caminhões,
ônibus, tá certo? São caracterizados como veículos pesados. Aí nós temos os veículos especiais, certo? Que são as máquinas agrícolas, os blindados, né? São caracterizados como veículos especiais, certo? Então, nós temos três divisões, tá certo? Na classificação dos veículos. São os veículos leves, que englobam o carro pequeno, caminhoneta, certo? E ele está dividido com relação ao quê? A peso e tamanho, tá certo? Ainda bem que não veio uma tabelinha, né? Veículos leves são veículos a partir de 3.000 quilos, até 3.000 quilos. Deve existir, na verdade, né, essa classificação. Mas não vi tratando dessa forma. Melhor para a gente, né? É um número a mais para a gente memorizar, tá certo? Aí nós temos aqui os veículos especiais. A gente já falou, os carros fortes, blindados e máquinas agrícolas, certo? Edilson falou aí que o CTB ele estabelece, né, Edilson? Provavelmente, deve ter em algum local vai fazer essa divisão, certo? Então, a gente vai conhecer os componentes do veículo, inclusive ainda mais ou menos ali sobre nomenclatura, né? Também aí para a gente chegar naquilo que eu falei agora há pouco sobre a questão das colunas A, B, C, né? Então, um dos componentes do veículo são as colunas, né? O que são essas colunas? São aquelas estruturas que unem o teto, né, ao assoalho do veículo, né, a lateral dos veículos, né? Os principais componentes de segurança um dos principais componentes de segurança da célula de sobrevivência, né? Então, o nosso cockpit ali, né, onde fica o motorista, os passageiros, tá certo? É a nossa célula de sobrevivência, né? Então, os veículos eles são desenvolvidos para que estejam protegidos ali dentro, né? A gente tem proteção com relação à descarga elétrica, né? O veículo ele funciona como uma gaiola de Faraday, né? A gente tem a questão por exemplo, os veículos mais modernos, a gente tem uma situação onde, quando existe a colisão frontal, o veículo ele se deforma, né? Para que esse veículo se deforma? Para absorver a energia do impacto e para essa energia não passar ali para as pessoas que estão dentro, né? Pessoal que fala, né? Ah, meu amigo, olha, eu tinha um Landau, aquilo é que era carro, né? Rolou até um meme esses dias aí, uma D20 bateu num carro moderno, né? Meu amigo, acabou com a frente do veículo novo e a D20 não arranhou, nem arranhou. Só que o que é que acontece? Para onde vai o impacto? Vai justamente para os passageiros desse veículo, né? Então, hoje, esse conceito de célula de sobrevivência, ela visa deformar o veículo, não atingir a célula de sobrevivência para que aumente a possibilidade aí das pessoas sobreviverem, né? Inclusive, a plataforma hoje, os veículos que são de monobloco, né? Ele tem uma plataforma que faz com que o motor na colisão, em vez de ir para cima da célula de sobrevivência, o motor ele vai para baixo do veículo, para não imprensar ali os passageiros, né? É bem bacana esse tipo de tecnologia, né? Os veículos modernos hoje, você tem veículo que você encosta nele, ele é todo de plástico já, né? A própria o que a gente conhece por lataria ali, né? Os para-choques, paralamas, é muito comum a gente ter paralamas já de plástico, né? Muitas peças que vão se deformar na colisão, certo? Então, a maioria dos carros
as colunas elas são compostas de aço, né, de alta resistência. Aí a gente tem aqui algumas siglas de tipos de aço, né? Essas colunas, elas são bem resistentes, tanto é que quando a gente vai fazer o corte da coluna, é um ponto mais rígido, né? É um ponto que a gente precisa ter mais cautela na hora de cortar, né? Você vê que ela realmente tem mais de uma parte, a gente precisa amassar para poder fazer o corte utilizando o desencarcerador, né? A gente... Deixa eu tirar meu WhatsApp aqui que está fazendo barulho aqui, chegando notificação. Prontinho. Então, ó, muita atenção, porque na coluna lateral a gente tem os infladores de alguns airbags, né? No carro de Airline aí tem airbag de cortina, por exemplo, e esses airbags, todo airbag, né, ele tem um cilindro de gás que vai fazer, de gás sob pressão, né, que vai fazer inflar. Queria Então, nem rir, queria nem rir. então esses cilindros, eles estão em alta pressão, né, inclusive a gente precisa ter cuidado quando for fazer os cortes nessas colunas, para não se deparar com os infladores, né, que são esses cilindros aí que inflam o airbag, né? Aí como é que eu sei, Jean Clayton, se esse veículo tem ou não? Existe um documento que é chamado de compêndio veicular, certo? Hoje é bem bacana, a gente tem nos celulares. Por isso que é importante, quando a gente vai para a ocorrência, a gente saber qual é o veículo que a gente vai estar fazendo desencarceramento, né? Porque ali no próprio deslocamento, se a gente tiver ali o modelo, preferencialmente, se conseguir pegar até a placa, com a internet hoje a gente pega o modelo do veículo, né? Exatamente o ano, e consegue abrir no compêndio e saber onde estão os infladores, né? Uma outra situação que tem é existe uma barra do cinto de segurança também ali, e se você for cortar na coluna e pegar nela, pode quebrar a ferramenta de corte, né, do desencarcerador, que é uma barra de aço muito resistente, certo? Então, a coluna é muito comum a gente cortar, mas tem que ter esses cuidados com relação ao pré-tensionador no cinto, com relação aí aos infladores dos airbags. Então, a gente tem essa nomenclatura que a gente chama de coluna A, é a do para-brisa, tá certo? Sempre quando eu falar coluna A, eu estou falando da coluna do para-brisa. Essa aqui é a coluna A do lado do motorista, certo? Já aqui, essa coluna aqui também é chamada de coluna A, sendo do lado do passageiro, certo? A coluna B normalmente, tá? A coluna B normalmente é a coluna ali atrás do motorista, né, e do passageiro da frente aqui. Aí nós temos aqui coluna B do lado do passageiro, coluna B do lado do motorista, certo? Aí nós temos aqui, eu sempre ficava com essa dúvida, sabe? Às vezes tem um veículo que tem só uma janelinha aqui, como é que eu caracterizo? Aí essa parte aqui, se for estrutural, certo? Ela faz parte da estrutura, aí eu chamo de coluna C. Aí a última aqui, ó, coluna D. Jean Cleiton, e se eu estiver trabalhando com veículos pesados, por exemplo, um ônibus, assim sucessivamente, certo? Então vai ter coluna D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, tá certo? Enquanto tiver colunas, aí a gente vai seguindo a sequência da primeira coluna, que é a do para-brisa, para trás, certo?
Aí nós temos aqui também a questão dos níveis, né? O nível da coluna. A gente já sabe a nomenclatura dela, né? Coluna A, B, C e assim sucessivamente. A gente já sabe que ela é do lado do passageiro ou do lado do motorista. E eu também tenho que saber a questão dos níveis da coluna, certo? Aí a gente tem aqui a base da coluna, ó, vê que a coluna ela se estende, certo? Do teto, tá, gente? Ó, a coluna, aqui é o teto do veículo, ela se estende do teto até a base, né? Ali até o piso do veículo, quase ela encosta. Então, é importante eu saber falar essa nomenclatura do nível, porque a partir disso eu vou dizer, olha, o chefe da guarnição vai definir qual é a técnica que ele vai utilizar para fazer ali o desencarceramento, né? Retirar as ferragens da vítima, vai fazer o acesso. E muitas vezes a gente precisa rebater um teto, por exemplo, retirar o teto. Então ele vai dizer, olha, faça o corte na parte superior, mais próximo ali da parte superior, passa na linha média, certo? Faça um corte de alívio na base. Muito comum a gente fazer esse cortezinho aqui, ó. Muitas vezes, quando há colisão, os pés da vítima ficam presos aqui, ó. Para desenhar uma vítima quase igual a mim, viu? As perninhas bem fininhas. O pé da vítima ficou preso, ou no banco, ou ficou preso nos pedais, certo? E eu preciso, o painel está comprimindo, os membros inferiores, a direção está comprimindo. Então, eu vou fazer o corte, certo? De alívio. Que é um cortezinho que a gente dá aqui na base, né? Faz um corte na linha média ou superior e vai utilizar. Tem diversas técnicas, né? A gente vai conhecer as ferramentas. Eu posso expandir com uma ferramenta expansora, eu posso utilizar correntes e tracionar, dependendo da posição que o veículo está. É bem legal essa parte aí. Certo? Então, o veículo ele tem diversas partes e a gente vai interagir com essas partes do veículo, né? Então, a gente tem aqui a tampa do motor, né? Cuidado se for pegar um motor, um veículo, um Volkswagen antigo, né? A gente vai ter os motores atrás, né? Alguns super esportivos também, a gente vai ter o motor atrás. Mas hoje, os veículos que a gente tem mais comumente, né? A tampa do motor vai ser na frente, certo? Cuidado para não pegar um Fusca, abrir o porta-mala que é na frente e gritar para o chefe lá, o motor do veículo foi jogado fora, não está aqui não. Porque é onde está o porta-malas, né? Então, inverte nessa situação. Mas, de maneira geral, com a arquitetura que nós temos hoje dos veículos, pois não? Ou a Kombi. É uma Kombi, né? Também o motor traseiro. Esses Volkswagen de plataforma mais antiga era comum a gente se deparar, né? Realmente a Kombi é um veículo que ainda é muito comum a gente se deparar. Certo? Mas em linhas gerais é isso. Teto, né? A gente já viu essa nomenclatura. Tampa do porta-malas. Aí nós temos trava. Eu fiquei na dúvida, tá certo? Sobre essa questão aqui, mas eu acho que ele se refere aqui ao pino, o pino da trava da porta, né? Provavelmente, olhando aqui direitinho aqui tem o pino da Da fechadura. trava de criança. Será que Porque é, se Lai? tem a trava da criança, a criança não abre por dentro.
Mas eu acredito que ele está se referindo aí à fechadura, tá certo? Se alguém tiver uma visão diferente, compartilha com a gente aí. Aí acredito eu que ele está falando. Eu fiquei nessa dúvida, sabe, Elaine, exatamente do que ele estava falando. Mas creio eu que seja É porque relacionado a trava de segurança. A trava de a, segurança de criança é direto na porta, não é na na estrutura. porta. Aí porque eu acho que é relativo à trava mesmo, ao pino de travamento. Porque é o que vai ser importante na hora de eu fazer a extração dessa porta, né? É um dos pontos que a gente vai utilizar. A gente utiliza aqui, ó, a gente precisa saber as dobradiças da porta, né? E precisa saber da posição da trava. Para Mas poder, aí que ele são os teria que pontos. falar, eu acho, da trava na frente também, né? Porque também não tem na porta da frente, e aí só fala Não, atrás, né? não colocou, né? Mas aí fiquei bem na dúvida, para ser bem sincero, exatamente do que ele estava falando. Aí nós temos o assoalho, que é aquela parte que a gente pisa, né, do veículo, coluna D, né? Coluna D. Aí nós temos aqui A, B, C e D, né? Coluna D geralmente é chatinha para a gente fazer o corte, que ela geralmente ela é bem larga, né? Dobradiças. Aí nós temos aqui a caixa de rodas, né? Seria essa área onde a roda do veículo fica enclausurada, né? Com relação à para-brisa, tá? É importante destacar a seguinte situação, tá certo? A gente tem para-brisas que são temperados, tá certo? Ó, memoriza isso e a diferença entre eles, tá certo? O que é um para-brisa temperado? A gente encontrados em para-brisa dianteiro de veículos fabricados até a década de 90, tá certo? Até a década de 90 a gente encontrava os para-brisas temperados. Hoje não é mais possível para os veículos mais modernos, a partir da década de 90, eles vão ser para-brisas que a gente chama de laminados, tá certo? Aí o que é que acontece aqui com o para-brisa de vidro temperado, né? Aí nós temos, ó, na frente, tá certo? Atenção para isso aqui, tá certo? Os para-brisas temperados são encontrados aonde? Nos veículos fabricados até a década de 90, certo? Agora, nas laterais, certo? Os vidros laterais, que é o vidro da porta, o vidro do passageiro, a gente ainda encontra os para-brisas temperados, tá certo? Então, aqui ele trata tudo como para-brisa. Hoje não é mais permitido o uso desse tipo, que é o para-brisa temperado, na parte da frente do veículo, tá certo? E numa situação aqui, ó, ao sofrer danos, eles quebram-se em pequenas partes arredondadas, certo? Quando quebra o para-brisa, se for temperado, automaticamente é quase uma explosão, né? O para ele É quebra igual o em prato da casa de vovó. isso, que são todos os vidros temperados, né? O box do banheiro, aqueles vidros utilizados para porta, né? As portas, né? Também são vidros temperados. Aí vem para aquela situação quem já trabalhou com veicular, né? A história da gota do Príncipe Rupert, né? Que é quando foi descoberto
a essa questão da têmpera dos vidros, né? Ele é muito forte, é um vidro muito resistente. A gente dá de marreta no centro dele, né? É a parte mais forte do vidro temperado. Mas se você pegar qualquer pontinha de ferro e der qualquer picotada nele, ele não racha. Ele vai estourar em pequenos pedaços. Certo? É a característica da têmpera, né? Tá até no aço mesmo. Isso. Ele é mais duro, mas é mais quebradiço. É verdade. Aquela... A gente, como é que é feito isso? O vidro ele é aquecido, né? Ali a aproximadamente, acho que é 900 graus, meu Deus. E é resfriado repentinamente. Aí o que é que acontece? Fica uma diferença de pressão entre a parte interna do vidro e a parte externa. Então, qualquer picotada que a gente dá, ele estoura por completo, de maneira automática, né? Quem já fez aí o curso de veicular sabe que... Edilson perguntou se o traseiro também é laminado. Edilson, o MTB ele não fala, tá certo? Mas pela minha experiência eu acredito que seja, cara. Eu acho que a gente já quebrou o vidro. O que a gente Eu quebrou lá acredito no VIP era o VIP já. Ele é, né, o traseiro? O traseiro também, só os laterais que não são. Eu estou puxando aqui da memória. Quando a gente fez os traseiros, geralmente ele era laminado também, certo? Então, para-brisa, a gente tem um temperado, né? Aí agora a gente vai ver... É a mesma coisa, pô. É tudo temperado. Oi? É tudo temperado. É só a frente. É só O do Compass não é não, Francisco, Chicão. O traseiro não é não? O traseiro de um Compass que a gente foi estourar lá, ele era laminado, é tanto que a gente botou ele não estourou, ele ficou tudo em lâmina, igual o dianteiro. Pelo menos lá. Eu acredito que não seja uma regra. Eu acho que a gente vai encontrar as duas situações. Mas para a gente aqui, eu acho que é irrelevante. É importante a gente saber que o da frente é obrigatoriamente, né, ele tem que ser laminado. Mas eu já me deparei com veículos que o traseiro ele é laminado. Tá certo? Esclarecendo. Igual o airbag de cortina, né? Que não é obrigatório. Eu acredito que luxo seja do fabricante, né? Eu acredito que seja por aí. É que aí eu acho, Cleiton, naquela questão se é um carro de luxo, se não é, encarecer ou não encarecer o carro, eu acho, né? Porque qual era o grande problema? Você vinha no veículo, aí uma pedrinha, qualquer coisa que batia no veículo, ele praticamente estourava na tua cara, né? Tu vinha ali a 150 km por hora, do nada explodia o vidro na tua cara, pedaço de vidro para todo lado, vento. Então, realmente era uma situação muito, muito extrema, né? Quando se tinha esse tipo de acidente. Já me deparei com essa situação e não é muito bom, não. Apesar das pontas arredondadas, como ele diz aí, o cabo fica todo picotado, né? Fica todo picotado. Tanto é que quando a gente vai quebrar os vidros laterais, a gente precisa proteger a vítima, né? Coloca uma manta na vítima para evitar que estoure, né? Até hoje tem você coloca até um adesivo, né? Cria uma lâmina nos vidros laterais para evitar a projeção na vítima e ficar também tudo contaminado, né? Porque vai pedaço de vidro para todo canto. Mesmo não virando uma faca, que vai realmente furar a pessoa, mas causa umas pequenas lesões, tá certo? Ele até fala nas partículas que ficam suspensas no ar, né? Isso, justamente. Quando quebra, a gente tem a questão das partículas de vidro que ficam no ar, que podem ser inaladas também, né? Então, estávamos falando até agora, tá certo? De para-brisa temperado, que é o que vai quebrar, tá certo? Aí a gente tem o laminado que quebra também, mas quando ele quebra, imaginem que tem uma película, um adesivo,
certo? Então, ele vai quebrar, ó, nesse formato que a gente está vendo, nesse formato que a gente está vendo aqui na imagem, tá certo? Ó. Quem nunca bateu uma pedrinha, aí ficou só um pontinho, aí daqui a pouco o pontinho começou a andar, daqui a pouco está refletindo, até que o guarda ali para, né? Você diz, não, eu vou trocar para semana, eu vou trocar para semana. Se fosse um para-brisa temperado, tá? Se fosse um para-brisa temperado, quebraria na hora. Já aqui do laminado, você vê, ó, que a gente tem um buraco aqui, ó, que foi feito pelo desencarcerador na hora do corte, mas o vidro ele continua no lugar, tá certo? Ele é um tipo de para-brisa formado por duas camadas, né? Então eu tenho uma camada de vidro, aí tenho um polímero no meio, tá certo? Imagine que é um adesivo e faz um sanduíche, certo? Como a película que a gente coloca no vidro, só que ela fica entre as duas lâminas de vidro, certo? E ao sofrer danos, mantém o vidro danificado aderido. É localizado no para-brisa dianteiro de todos os veículos fabricados a partir da década de 90, né? Então ele reforça aquela questão que obrigatoriamente vai ser só no para-brisa dianteiro de todos os veículos a partir da década de 90, né? Qual é a vantagem que a gente tem com a utilização do para-brisa laminado? Evita estilhaços, certo? Porque ele, quando quebra, ele não é projetado sobre os ocupantes. Eu tenho uma maior proteção numa situação de capotamento, porque se ele ficar no lugar ali, certo? Vai ser um anteparo, né? Para evitar a ejeção, para evitar que alguma coisa entre e, e colida ali com os ocupantes do veículo, né? E o ocupante ele não perde a visão total após o choque, né? Dificulta a ejeção dos ocupantes, como a gente já falou, certo? Aí, com relação à questão do corte, certo? A gente utiliza, por exemplo, um equipamento chamado de serra-sabre, tá? Que a gente vai ver mais na frente. O serra-sabre, ele projeta muito, faz aquela poeira, né? Muitas partículas ali são lançadas, né? Então, é importante a utilização de máscara filtrante, devido à suspensão de vidro ali em partículas, né? Como alguém, quem foi que falou? Foi Ali? Foi Elaine. Então, é um cuidado que a gente precisa ter. O MTB, o MOB aí, né? O MTB traz dá bastante ênfase a essa questão dos equipamentos de proteção individual, tá certo? E ressalta que quando eu for realizar corte, eu vou usar máscara. Aí esse corte ele pode ser realizado com serra-sabre, o próprio dá para fazer com machado, dá para fazer com ferramenta hooligan, né? Fazer os acessos ali. O próprio desencarcerador dá para fazer os acessos. Porque o que é que acontece nos para-brisas dos veículos mais modernos? Antigamente, os para-brisas eram fixados através de borracha, né? Aí quando era borracha, era bem tranquilo. Você puxava na borracha ali, tirava o para-brisa, cortava a borracha e retirava com bastante facilidade, né? Hoje os veículos, na sua grande maioria, eles são colados, certo? É uma cola de alta resistência e ela não sai com brincadeira não. Aí você tem que fazer o corte. Para que eu vou fazer esse corte? Para fazer o acesso à vítima, né? Ou criar maneiras de fazer essa extração dessa vítima, certo? Aí vamos falar agora sobre segurança, certo? Vamos falar sobre segurança. Então,
ele traz que o ambiente do salvamento veicular, ele traz inúmeros riscos, certo? São diversos riscos que são trazidos aqui para a gente. Agora, ele divide esses riscos entre individuais e coletivos. Além do risco individual e coletivo, a gente tem também o risco à vítima, tá? Então, são 3 tipos de risco, de maneira genérica: o individual, o coletivo e risco à vítima. Tá certo? Vamos identificar o que são os riscos individuais. A gente tem risco de corte, risco de acidente com ferramentas. É verdade. Inclusive, as ferramentas que a gente utiliza no salvamento veicular são ferramentas que são bem perigosas, né? Serra-sabre, pode ali atingir a vítima, pode atingir o próprio bombeiro, o desencarcerador hidráulico, né, que trabalha, além de ser uma ferramenta muito forte, trabalha sob alta pressão, né, existem incidentes de estourar mangueira e causar lesão no bombeiro, né. A gente tem o policorte, né, o policorte também é uma ferramenta muito perigosa, que pode causar lesões, né. Então, a gente tem os riscos individuais como sendo risco de corte, você se cortar durante o salvamento veicular. E é muito comum isso aqui, tá certo? Você vai ter ferragem retorcida, ferramentas cortantes, você vai ter, depois dos cortes, as pontas que ficam expostas viram uma faca também. Tanto é que a gente vai ver mais na frente a questão das proteções, né, de colunas. Acidentes com ferramentas, né, a gente já falou um pouco sobre esse risco. Lesões por má postura. Muito comum também. Porque você vai estar num ambiente muito restrito, você vai estar num ambiente que não tem estabilidade, vai ficar procurando posição, fazendo ali colocando o Pilates em dia, né? E muitas vezes essas movimentações. E você vai estar fazendo essa movimentação com carga de ferramenta, né? Muito pesado, os equipamentos. Você vai estar fazendo força retirando a vítima. Então é muito comum se ter lesão do bombeiro aí com relação a essa má postura, tá certo? Desidratação, né? Desidratação. Os salvamentos veiculares, de maneira geral, eles são muito rápidos, né? A gente consegue trabalhar de forma rápida nos veículos leves, né? Mas tem desencarceramento com veículo pesado que demora horas, né? Teve uma ocorrência em Sapé, ali num local chamado Cobé, entre Sapé e Espírito Santo, que virou um caminhão com gado, né? E ficou por horas o cara preso, muito peso, né? O veículo muito pesado, na areia, quando ia utilizando o macaco, né? Nesse dia a gente utilizou até os macacos dos veículos, dos caminhões que foram parando para conseguir, né, os cepos, para conseguir retirar as vítimas, né, que estavam na boleia do caminhão. Então, a desidratação... Oi. Pois Eu não. acho que ele fala também muito da questão da desidratação, porque lá a gente vê que eles usam muito a roupa de proteção, né? Que a gente usa aqui para combater isso. Eles Também, usam muito para o veicular lá. Isso. Aqui, nós aqui também, na nossa doutrina, pessoal que está mais atualizado aí, né? Eu tenho curso de salvamento veicular, mas estou um pouco afastado. Chicão me corrige aí, está mais envolvido com os novos protocolos, mas para utilização e acesso, a gente utiliza pelo menos a parte de cima da japona, né?
A gente vai ver os EPIs. Teria que se usar, né? Mas a gente sabe que pelo menos aqui a gente não tem para todo mundo. Verdade. Na ABS a gente procurava utilizar, pelo menos com a utilização do desencarcerador, né? Pela questão do risco de estourar a mangueira, também essa questão das pontas cortantes, né? Realmente é algo que protege bastante. E tem também a questão do risco de incêndio, né? Você está num veículo que está deformado, muitas vezes está energizado, os fluidos do veículo, o óleo, o combustível, é muito comum a gente ter derramamento de combustível. Então, é muito comum a gente ter. Tanto é que aqui dentro dos riscos, até agora a gente está falando de risco individual, né? Agora, a gente vai falar de risco coletivo, certo? E o risco individual é muito... A gente vê que ele trata muito ali do bombeiro que está fazendo para fazer a segurança individual do bombeiro, tá certo? De cada integrante de forma individual, tá? E agora a gente fala dos riscos coletivos, que está relacionado a todos que estão envolvidos ali, tá certo? Aos bombeiros. Aí a gente tem risco de incêndio, está relacionado aos curiosos, né, também. Tá a questão de queda do veículo, né? Muito comum o veículo estar numa situação que está desequilibrado, está numa ribanceira, né? Teve até uma ocorrência no Manaíra Shopping, né, que o veículo ficou suspenso, pendurado, a metade para dentro, a metade para fora, ligado. O veículo era automático, se eu não me engano. Não era automático. Tinha embreagem, o motorista foi ligar ele de fora, aí eu acredito que botou a mão na embreagem assim, aí ele quebrou aquele guarda-corpo, que é de concreto, né? E ficou pendurado, inclusive faleceu. Ele caiu embaixo e o carro ficou pendurado. Até a ABS fez a estabilização, entrou no veículo para desligar. Então, após a colisão, existe risco de queda do veículo em algumas situações. Risco de choque elétrico, né? É a situação que a gente já conversou, quando o veículo colide, né, com um poste, né? Hoje aqui não trata tanto dos carros elétricos também, né? Que a energia está sob alta tensão, não vou tocar nesse assunto para não complicar. Cargas perigosas, né? Muito comum a gente ter acidente com cargas perigosas. Airbags acionados. Dependendo da colisão, o airbag ele pode não disparar, tá certo? Dependendo da colisão, o airbag ele pode não disparar. E o airbag, ele, quando estoura, se você estiver na frente dele, pode causar uma lesão gravíssima. Tanto para a vítima que está ali, quanto para o bombeiro, né? Inclusive, existe um equipamento que você faz o bloqueio do airbag, né? Você amarra ali na direção, evitando o disparo, né? Alguns veículos, a gente consegue desativar esse airbag, tem uma chave do veículo, você vai lá e desativa, certo? Mas o mais comum é a gente utilizar os cabos solteiros, né? Pega um cabo solteiro e vai amarrando ali na direção, porque se o airbag acionar, não vai colidir, né? Ainda falando sobre os riscos coletivos, né? Risco de atropelamento, né? Se creio eu que ele está falando aqui de atropelamento dos veículos que continuam transitando na via, né? É muito, inclusive, se pesquisar no YouTube, vocês vão ver a quantidade de acidentes secundários que tem após o primeiro acidente, né? Às vezes um local com baixa luminosidade,
local com grande fluxo de veículos, em curvas, ladeiras. A gente precisa ter muito cuidado com relação a isso. E, por fim, nós temos os riscos à vítima, né? Questão de corte por vidro, inclusive os cuidados que a gente tem que ter na hora de quebrar os vidros, de proteger a vítima, né? Agravamento de lesão, né? Devido a retiradas inadequadas, né? Movimentação inadequada. Aí tem uma série de técnicas, né? Técnica no ângulo zero, sai pela lateral, técnicas emergenciais, utilizando chave de Haltech ali para retirar. Então, somando, certo? Somando tudo isso que a gente vem conversando aqui, ó. Tudo que a gente vem conversando aqui dos cuidados, certo? Sobre segurança, tudo isso aqui, certo? Junto com a soma das ações mitigadoras, tá? O que são as ações mitigadoras? São aquelas ações que minimizam o risco ou eliminam, certo? A gente tem esse cenário de segurança da cena, que é algo muito amplo, certo? Aí nós temos os equipamentos de proteção individual aqui para o salvamento veicular, né? Aí a gente tem capacete com viseira e óculos de proteção, né? Máscara de proteção respiratória, lanterna e apito, a jaqueta, né? Que a gente chama de japona, né? Cinto alemão com machadinha, luva de vaqueta. Luva de vaqueta não é a de combater incêndio, não, tá certo? É aquela de couro, mais simples. A calça do EPI de combate a incêndio, né? E as botas. Então, esse aí seria o rol de equipamento de proteção individual, mais a máscara, né? Mais a máscara, essa outra aqui. Mais a máscara. Né? Máscara com filtro. Essa outra aqui... Já essa é a que a gente usava, né? Tem essa ela é a máscara filtrante, né? Essa aqui seria mais essa de APH mesmo, né? Que a gente utiliza. Aí, outro detalhe, dentro da luva de vaqueta, utiliza o quê? 3 pares de luva de procedimento. Visto 3 pares de luva de procedimento e a luva de vaqueta por cima. Certo? Para aquele procedimento que a gente utiliza no APH, né? Esse vai contaminando a luva ou rasga, que é muito fácil dentro do ambiente do veículo rasgar as luvas, quando você vai fazer procedimento com a vítima. Então, você retira, já está com a luva nova e limpa. Certo? Aí, com relação aos riscos, aí lá fala, né, das ações mitigadoras, né? O que é que a gente vai fazer? A gente identifica o risco, certo? Que pode ser individual, coletivo ou risco à vítima. E a partir desse risco, aí nós vamos ver quais as ações mitigadoras, certo? Quais são os procedimentos que eu vou utilizar, tá certo? Tem com relação a risco individual, tem risco de corte em superfície exposta. É verdade, é muito comum. Tanto da própria colisão, a gente ter ferragem retorcida e superfície exposta, quanto proveniente do corte com desencarcerador. Tá certo? O que é que eu vou fazer? Vou usar EPI, que é o equipamento de proteção individual, e vou utilizar proteção para ferragem. O que é proteção para ferragem? Eu acho que tem, agora fiquei na dúvida se eu coloquei umas fotos das proteções. Mas basicamente é como se fossem uns sacos
que você veste as colunas, certo? De um material bem grosso. A gente fazia, inclusive, de mangueira de combate a incêndio, né? Antigamente, quando não tinha, a turma cortava a garrafa, pegava uma garrafinha assim, de 2 litros, cortava e botava na boca da parte que foi cortada, geralmente nas colunas, né? Realmente, onde bate, corta. Tem que ter muito cuidado com relação a essas superfícies expostas. Acidente com manuseio de ferramentas, né? A gente já discutiu um pouco sobre esses acidentes. O que é que eu vou utilizar? A técnica adequada, né? E o próprio equipamento de proteção individual também, né? Contaminações, contaminação com sangue, contaminação com algum produto químico, né? Aqui fala, ó, luva de procedimento e a máscara, né? Se bem que pelo EPI que ele colocou aqui, ele está falando muito sobre essa questão do risco biológico, né? E para o produto químico já não é tão eficiente. Lesões ergonômicas, já sabemos também o que são essas lesões ergonômicas e de que ela é proveniente. Aí eu vou utilizar o quê? A prevenção, postura correta e uso de plataformas SVP. Vou pedir ajuda dos universitários, viu? Plataforma SVP, quem sabe dizer aí o que é? Chico? Alguém lembra? Vamos aqui no Pai dos Burros. Plataforma SVP. Não lembro não, Jean. Bicho, nem o Pai dos Burros aqui sabe, viu? Nem o Google está dizendo o que é, viu, Chico? Vamos procurar para a gente, na próxima aula, tratar disso aí. Vou dar uma pesquisada. Mas não é... Aqui, ó, plataforma SVP. Uso de plataformas SVP relacionada a lesões ergonômicas. Quem vai me responder é os fisioterapeutas. Será que aquele pessoal usa no supermercado para pegar peso ou na academia? Mas é possível. Né? Eu não vou chutar, não. Eu nunca vi, nunca trabalhei com isso, nem nunca nos cursos que eu fiz foi citado nada sobre isso. Mas não vamos achar, não. Vamos pesquisar. Anotei aqui no cantinho para dar uma pesquisada. Aí quem achar também traz na próxima aula. Eu fiquei até curioso. Risco de desidratação, ainda falando dos riscos individuais, né? Qual é a prevenção? Preparo físico e revezamento, né? Vamos hidratar o povo também, né? Aí a gente tem os riscos coletivos, que são aqueles que podem afetar toda a equipe em atendimento, né? A vítima e até mesmo a população curiosa ao redor. Aí olha só como é interessante, né? Lá na primeira descrição, ele categorizou em 3 tipos de risco, pelo que eu entendi. Os riscos individuais, coletivos e risco à vítima, né? Aí aqui ele já traz que os riscos coletivos, a vítima ela também está inserida. E eu concordo com isso, que a vítima, os riscos coletivos, no caso de um combate a incêndio, né, de um incêndio, de uma colisão com a eletricidade, a vítima vai estar diretamente envolvida, né? Então, a vítima ela vai estar relacionada aos riscos coletivos e também ao risco à vítima, né? Que são os riscos mais... Ele quis especificar um pouquinho mais ali aos riscos que são principalmente para a vítima, né? Aí ele também traz, ó, que eu tenho que ter o cuidado. Está inserido dentro desse conceito a população curiosa ao redor. E a gente sabe o quanto isso impacta nas nossas ocorrências, né? Sempre tem um curiosinho por perto, né? Então, vai ser o trânsito... Oi.
Pois não. A informação que eu achei sobre a plataforma SVP é Sistema Veicular de Propriedade. É uma ferramenta desenvolvida no Brasil que tem como objetivo facilitar o controle e a verificação da situação de veículos, ajudando a combater fraudes, como a adulteração de documentos, identificação dessas coisas, mas também ajuda em alguns rastreamentos. Entendi, mas se você vê no conceito aqui, onde ele está englobado de lesões ergonômicas, acredito eu que não vai ser essa Não, eu definição. achei aqui. Eu achei Sim. aqui. É sistema de verificação de peso. Termos Ah, práticos significa usar os princípios da ergonomia para melhorar a utilização do show. sistema verificador de peso, tornando-o mais fácil, seguro e eficiente para os trabalhadores. Então matou. Essa resposta aí faz muito sentido para mim, Léo. Certo? Então está respondido aí. Por mim, Então, essa plataforma aí, ela diz respeito a como é plataforma, não é estrutura, a plataforma está falando de software, entendeu? sim, É um software que ele verifica a pesagem dos materiais que vai ser utilizado no trabalho sei. para relacionar Sim, com a ergonomia. entendi. No caso, Eu acho a que questão de até no, equipamento, né? eu acho que quando a Relacionado. gente fez a parte de salvamento veicular no CSR, aí tem uma plataforma lá que o capitão tinha mostrado a gente que fala alguma coisa sobre as estruturas dos veículos. Sim. Eu vou, de qualquer forma, eu vou confirmar. Vou ver com o capitão Yuri. Ele tá muito antenado aí. Com certeza ele ou o Major Celso vão me responder isso aí, que eles estão muito ligados aí. Então, Era o Major Celso na época. eles estão muito ligados à parte de veicular e vão conseguir trazer essa resposta para a gente aí. Mas eu acredito que vai ser isso mesmo, viu, Léo? Faz todo sentido. Certo? Então, ainda dos riscos coletivos, a gente já falou, né? Sobre produtos perigosos, estabilidade do veículo, colisão contra poste de eletricidade, sistema de retenção suplementar, veículo ocupado por marginais, perigo de queda, né? Em depressões, a gente já conversou também, e terrenos irregulares. Tá? Aqui tem um exemplo, né, de vários riscos presentes no ambiente de acidente, né? Questão dos vidros, né, que podem causar lesão. A gente tem a questão dos fios energizados. Fio energizado é sempre um problema, cara. Fio energizado. Colidiu no poste, o poste está para cair, está instável, é um problema. As superfícies cortantes, né? Que tanto são de ter amassado o veículo, quanto relacionado aqui, ó, metais retorcidos, né? E fica as bordas, né? Vazamento de combustível, muito comum. Temperatura do motor, geralmente o motor está muito quente, né? Tem ali a água do radiador, que também está em alta temperatura. E a estabilidade do veículo. Certo? Aí nós temos aqui também SRS. Eu já pedi ajuda dos universitários. Isso aqui a gente vai ter que pedir ajuda. Vai ter que pedir para dispensar aí uma pergunta, viu? Alguém lembra? SRS? A sigla quer dizer? Será que é relativo ao... Acredito que seja relativo à questão do airbag, que tem os sensores. Mas vamos pesquisar também, tá certo? Se alguém acha aí nos pai do pai dos burros, SRS, fala com a gente. Certo? Aí aqui a gente tem exemplo, ó, de proteções, né, contra quinas. E, ó, são essas bordas aqui, aí tem a manta também. Já relacionado aos airbags mesmo. É relacionado aos airbags, né? Isso. É, Projetar proteção adicional, um sistema suplementar de segurança. é. Que é sempre, airbag é sempre uma preocupação, tá certo? Principalmente se ele disparar, tá tudo legal. Mas se não tiver disparado, tiver tido colisão, é um cuidado que tem que ter. Certo? Inclusive tem vídeo já de ocorrência real. O cara tá tirando a vítima ali, o airbag dispara e o bombeiro vira vítima.
Aqui a gente tem os calços de estabilização, porque quando o veículo, mesmo ele estando nessa condição aqui, a gente coloca os calços, né, seca os pneus, para todo o peso do veículo ficar aqui, ó. Ele nem vai se movimentar, nem vai ficar balançando, podendo trazer alguma lesão para a vítima, né? Aí a questão do sinalização, isolamento, né? Então, a segurança do local da ocorrência é primordial, certo? E começa quando? Quando eu já chego e estaciono a viatura no local correto, né? Ó. Vamos delimitar uma zona de segurança, né? O principal perigo, né, para o bombeiro, ali, o principal perigo coletivo é a questão do trânsito, né? O que é que pode afetar com essa segurança da via? Sinalização fixa ruim, né? Não tem uma placa ali de que existe algum risco. Vou ter que atentar para o tipo de via, né? Se é uma avenida, uma rua, uma estrada. Sentido e direção, se é mão dupla, mão simples. O terreno, se é pavimentado, se é na areia, certo? O horário, tudo isso, e o clima, tudo isso vai fazer diferença aí com relação ao posicionamento. Né? Quem viu a ocorrência do ônibus que tocaram fogo, e é muito comum, viu? Quando tiver incêndio, o veículo ele vai chegar o momento, quando queimar o sistema de freio ali, estourar os sistemas hidráulicos, ele vai descer, se tiver em ladeira, né? E mesmo se a via tiver sinalizada e as viaturas elas estiverem estacionadas, esse risco ele ainda continua existindo, certo? Por isso a importância da segurança da equipe, né? Teve até um acidente, né? Com a equipe aí, foi no combate a incêndio, não foi no veicular não, né? Teve os colegas lá de Sapé. Aí aqui é um dado importante, né? Uma questãozinha boba, mas que pode cair, e as bancas gostam de trabalhar, né? As distâncias, né? Então, um cone a 2 metros, certo? O primeiro cone, ele diz a 2 metros, certo? Eu já começo com 2 metros. Aí o primeiro vai estar com quanto? Com 15. Certo? Então, eu tenho 1 a 2 metros, a partir da viatura. Eu tenho uma com 15. A partir do segundo, tá? A partir do segundo, eu vou colocar o quê? 10 metros. Certo? Aí vou colocar um cone a cada 10 quilômetros da via. Se for uma via de 50 quilômetros, a gente vai colocar 5 cones. Então, ó, sendo assim, essa minha via aqui, ó, ela é de 10, 20, 30, 40 quilômetros por hora. Certo? Porque eu coloco, ó, um cone a 2 metros, um cone a 15, e os demais são a cada 10 metros, sendo um a cada 10 quilômetros da via. Se fosse uma via de 100 quilômetros por hora, aí eu ia seguir aqui, ó, mais 10, até ter 10 cones, né? 10 cones, um a cada 10 quilômetros por hora, da velocidade de trânsito dessa via aqui, certo? A viatura, quando chega no local de ocorrência, né? A gente tem que verificar aqui. No caso aqui, a gente tem uma via, né? Aqui, ó, pontilhada, amarela, né? Então, é uma via de mão dupla. Então, vai ter carro vindo dos dois sentidos. Como é que eu vou posicionar a minha viatura? 45 graus. Certo? Qual é o tipo de viatura que eu vou colocar? Uma viatura pesada. Um caminhão de combate a incêndio, por exemplo. Certo? Aí, no caso, a exceção para essa regra, o único veículo que vai à frente é a R, porque ela
vai estar com as portas traseiras, né, virada para a ocorrência na direção da saída do acidente para o hospital de transporte, né? Agora, se a AR for a primeira a chegar, certo? Aí ela fica atrás, tá certo? Se a AR for a primeira a chegar, ela fica atrás. Não sendo, ela vai posicionar na frente, certo? A R fica aqui. A exceção é se não tiver outra viatura, ela vem para cá, 45 graus. Prioridade de ficar a primeira viatura como anteparo vai ser da ABT, ou nos veículos maiores, né? Área quente. Ô, Jean, mesmo que a ABT chegue depois, a R não vai para frente, não? Não, ela posiciona até chegar outra viatura, né? Sim, entendi. Quando chega outra viatura, aí o motorista vai lá e modifica para facilitar, né, a colocação a colocação. Mas a princípio ela fica atrás porque está servindo de anteparo, né? Está servindo de anteparo. Para se vier algum outro veículo e colidir, como ela já está numa angulação que vai estar direcionando os veículos, e o pneu geralmente a gente coloca para fora, né? Na hora que empurrar, vai empurrar não para cima das equipes, certo? Então a área quente é a primeira área de atuação, tá certo? Só quem vai acessar são os envolvidos nas ações de salvamento, é obrigatório o uso de EPI, e o raio da área quente ali é de 3 a 5 metros para cada veículo, né? Aí tem situações e situações, né? Tá com grande derramamento de combustível, aí a gente já vai para se for tipo, um caminhão tá ali um caminhão de combustível, então vai aumentar a área e a gente já vai para outro tipo de procedimento, né? Vai ser relacionado ao tipo de produto perigoso, certo? A gente já está terminando, viu? Deu o horário aí, vamos segurar só mais um minutinho. Área morna, né? É o segundo ciclo de atuação, engloba todos os veículos, aí aumenta o raio de 5 a 10 metros, aí quem vai estar lá? As equipes de emergência, aguardando, né, a extração, onde vai se armar com a lona de materiais, né, o palco de ferramentas, vai estar lá o comandante e os bombeiros que não estiverem em atuação, vai estar na área morna, tá certo? Área quente, só quem está envolvido com a extração diretamente, com o desencarceramento, e obrigatório uso do EPI. A área morna é a próxima área, certo? Vai estar a lona de materiais, vai estar comandante e os bombeiros que não estiverem ali na atuação, estiverem aguardando para revezar, as equipes de resgate que vão receber a vítima, certo? Todo material que não está sendo utilizado vai estar onde? Na lona de materiais, né? A área fria é o terceiro círculo de atuação, né? Onde vai estar a zona de descarte, por exemplo, extrair uma porta. Aí eu vou extrair essa porta para a área fria. Retirou o teto do veículo, eu vou tirando tudo de perto do veículo para evitar tropeçar, cair por cima, se cortar. E ela vai ser delimitada por uma fita zebrada, né? Com relação à segurança da vítima, a gente vai seguir todos os protocolos que a gente aprendeu no APH, né? E a gente vai utilizar de cobertores, né? Ou mantas para proteger essa vítima quando houver ferragem, né? Quando houver precisar quebrar vidro, já tiver vidro quebrado. Vou proteger as ferragens, né? Vou ter guarnição de salvamento e unidade de resgate no local da ocorrência. Utilizar barreiras rígidas entre as ferramentas, né, no momento do seu uso. Pode ser que a vítima esteja muito próxima de um corte que eu vou fazer. A vítima está presa na coluna, vou utilizar uma barreira rígida. Ele não traz aqui o que é essa barreira rígida, mas, por exemplo, coloquei usei a minha maca para fazer essa proteção, para não permitir que, se a ferramenta tiver algum problema, ela colida com a vítima, né? Inclusive, são ferramentas muito fortes,
Você vê, quando você usa o desencarcerador, às vezes ela dá como se fosse um coice. De tanta força que ela tem, né? Então a gente precisa proteger a vítima, tá certo? Agora, para finalizar, nós temos agora o show do milhão, certo? Já dei a resposta aqui. Não funcionou os recursos pirotécnicos, certo? Então, o sistema de comando do incidente possui quantos passos básicos que eu disse lá no começo? 8 passos. Lembra lá? No primeiro slide, a gente tinha falando sobre o SCI, né? E os passos do SCI. Quem lembra aí desses passos? Informar a chegada ao local, né? Questão de avaliar a situação, perímetro de segurança, determinar estratégias, né? E preparar as informações para transmitir o comando, entre outras, certo? Qual é a vantagem dos para-brisas laminados? Qual é a vantagem dos para-brisas laminados? Vamos lá? Quem sabe, coloca aí na mensagem da chamada, vamos ver, vai ganhar um ovo da Páscoa, quem disser primeiro. Opa, Cleiton, muito bom. Vou mandar deixar, viu, Cleiton? Vamos lá. O para-brisa laminado, tá certo? Ó, é B, reduz estilhaços e protege os ocupantes, certo? O laminado, ele não quebra em pedaços arredondados. Esse aí é a característica de qual tipo de para-brisa? Quem lembra aí, coloca temperado. Muito bom, que é aquele que quando qualquer picotadozinho, ele estoura, não é isso? É mais barato não, ele é um para-brisa mais caro, né? Porque são 2 camadas e tem também a fibra que faz, a manta que faz a junção, né? E ele não facilita a ejeção dos ocupantes. Por quê? O para-brisa laminado, ele não vai quebrar, vai continuar lá e ele evita que seja ejetado o ocupante. Tá certo? O que diferencia os para-brisas temperados? Vamos lá? Quem sabe esta? O que diferencia os para-brisas temperados? C, Bete Gujão, aí, ó. Minha amiga Bete, C. Eles quebram em pedaços pequenos e arredondados, né? Usam camada de polímero? Não. Quem usa camada de polímero é o laminado. São compostos por vidro flexível? Não, aí é o de policarbonato, né? Nunca se quebram? Não, eles se quebram. É verdade, eles se quebram. O local correto da coluna A de um veículo é aonde? Letra D, próximo ao para-brisa. Certo? Então, a partir do para-brisa, eu saio contando A, B, C, D, E, e assim sucessivamente. Em colisões laterais, a vítima, ela costuma o quê? É verdade. É verdade, Dom Sebastião. O pessoal aí tá afiado, viu? Bete, Sebastião, Alessandro e Cleiton tá acertando todas aí. As lesões, elas não são leves, tá certo? Ela sofre mais impacto realmente do que uma colisão frontal, por exemplo. E a vítima que absorve o grande impacto, né? Porque a gente não tem o local que vai receber o impacto, minimizar, tem a questão ergonômica também, né? Certo? Então, letra C. Então, meu povo, é isso. Ficamos por aqui. Amanhã voltamos nesse mesmo bate-canal. Estaremos falando sobre vantagem mecânica, tá? Amanhã eu quero todo mundo aí opinando sobre vantagem mecânica, sistemas complexos, certo? A análise em T. Vamos embora. Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite, descansa, se cuida. Manda, John. Vou mandar agora, inclusive. Já estou aqui com o computador ligado, vou mandar, tá certo?